Hello, people! Sejam muito bem-vindos. Vamos começar essa aula falando sobre expressões. Para quem está me acompanhando aqui já há muito tempo no YouTube, vocês sabem que a gente faz muita tradução. Tradução de frase, tradução de expressões, de phrasal verbs, sempre aplicadas em cenas de filmes, em trechos de música, textos bíblicos também. E hoje nós decidimos trazer aqui 100 expressões úteis que você vai em algum momento se deparar com elas na prática. Então, para nós começarmos, people, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre expressões idiomáticas. Primeira coisa, vamos lá. Expressões, nós nunca focamos na tradução literal. Expressões, nós sempre focaremos no sentido. Então, primeiramente, o que é sentido? Sentido é aquilo que a expressão quer passar. Na maioria das vezes, quando a gente se depara com uma expressão em inglês, a primeira reação nossa é querer encontrar um sentido lógico na língua portuguesa que explique aquilo. Às vezes, vamos encontrar até alguma expressão no português que possa explicar da melhor forma o que aquela expressão em inglês representa. Só que vão ter situações, infelizmente vão ter momentos que você vai se deparar com alguma expressão que não tem uma explicação lógica na língua portuguesa. Você vai ter que fazer uma determinada adaptação. E para quem me acompanha já há muito tempo, vocês sabem que a gente faz muitas adaptações aí em diversas traduções de cenas, né? Então, para nós começarmos, vamos lá. A primeira expressão, uma das expressões que eu mais gosto é a expressão I get it. I get it. É um modo diferente de você dizer I understand. É um modo, digamos, informal de você dizer eu entendo. I understand. Ao invés de dizer isso, você pode dizer I get it. Nós já analisamos várias cenas de filmes aqui no canal com essa expressão. I get it. O que ela pode significar? Eu coloquei aqui eu entendo, mas poderia ser eu entendi, eu saquei, eu peguei, alguma coisa nesse sentido, certo? Lembra aquilo que eu falei? Expressões não traduzimos ao pé da letra, até mesmo porque get tem infinitos significados, né? Então não se prendam à tradução literal, mas sim aquilo que representa. Então quando você está numa conversa informal e de repente você quer falar assim, eu saquei, eu peguei, eu entendi, pode crer, enfim, é nessa pegada mesmo. O I get it seria o eu entendo, eu entendi. Nesse sentido. Então vamos lá. Automaticamente a forma negativa seria o I don't get it. Então eu não entendo. Ou pode ser eu não entendi. Lembra, toda vez que você quer formular uma frase na forma negativa no presente simples, basta colocar o don't. Então, I get it, eu entendo, eu entendi. I don't get it. Eu não entendo, eu não entendi. Então aqui, lembra, expressão, né? Não traduzimos no literal, então não tem nada a ver com o tempo verbal aqui, estar no presente ou estar no passado. Essa expressão aqui, ela pode ser dita em qualquer momento numa conversa, tanto faz. Vamos lá então, próxima. Isso aqui é uma opção diferente também para você dizer a questão do suportar. Se você quisesse falar assim, I can't stand it, você estaria dizendo eu não suporto isso. I can't stand it. E é isso aí. Gente, à medida que vocês vão pegando essas expressões, nós temos literalmente 100 expressões aqui. Se vocês quiserem transcrever isso para um caderno, ou tirar print, ou anotar em algum lugar, escrevam, tá? Escrevam. Extraiam para que isso aqui não fique só na teoria e eu não quero que vocês apenas me assistam. Então vamos lá. Próxima expressão, muito comum também. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Não me entenda mal. Mais uma vez, nós não podemos traduzir isso aqui ao pé da letra, né? Porque get, que nem eu falei, tem vários significados e wrong significa errado. Então, não me atinja errado, né? Enfim, seria um modo de dizer essa frase aqui que nós falamos aqui no português, né? Não me entenda mal. Quando você quiser dizer isso aqui em inglês, basta dizer don't get me wrong. Próxima
expressão I'm not kidding you. I'm not kidding you. É um modo de você dizer eu não estou brincando. Lembrando, levando em consideração que você pode até omitir o you e dizer apenas I'm not kidding. Então vamos supor que alguém está, você está contando uma coisa muito séria, né? E você quer passar seriedade na sua frase, você pode dizer I'm not kidding, eu não estou brincando. Geralmente é frase de mãe, né? Geralmente quando a mãe dá uma bronca ali, ela quer falar assim, eu não estou brincando, hein? I'm not kidding. Então, só lembrando, isso aqui é uma conjugação em primeira pessoa na forma negativa no verbo to be. Isso aqui é a abreviação de I am not. Para quem acompanhou a semana rumo à fluência, vocês sabem que a gente falou muita coisa sobre verbo to be. Se você não assistiu essas aulas falando sobre verbo to be, volta na terceira aula da semana rumo à fluência. Lá nós debulhamos o verbo to be em 2 horas, literalmente. Então, tem muito conteúdo bom aí da semana passada, da semana rumo à fluência, que ainda está salvo aqui no canal. Quem não assistiu, por favor. Um outro modo de você dizer também, eu tô só brincando, tô só zoando, né? Um outro modo é você dizer just kidding, estou só brincando. Então, eu tô só zoando, tô só brincando. Just kidding, alright? Próxima opção, olha só. See you. See you, ao pé da letra, see significa o verbo ver, you, você. Você pode adaptar isso para até mais. Então, é aquilo que eu falei. Por ser uma expressão, não traduzimos ao pé da letra. Então, see you não é necessariamente ver você. Não, você pode, se você quiser dizer para alguém, até mais, até depois, você pode falar see you, ou uma outra opção é o see you later, que é como se fosse eu te vejo depois, até logo mais. Uma outra opção também. Próxima expressão, hope this helps. Eu espero que isso ajude. Talvez você se pergunte, por que esse help tem um S aqui no final? Porque ele literalmente está sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Se eu quero falar para você assim, isso ajuda, né? Eu posso falar this helps, ou eu posso falar it helps. São 2 modos aí de você falar isso ajuda. Então, da mesma forma, se eu fosse falar ele ajuda, eu teria que ter também um S no help. Por quê? Porque toda frase no inglês que nós conjugamos na terceira pessoa com he, she, it, no presente você tem que colocar um S. Então, hope tem a ver com esperança, né? Hope this helps seria o modo de você dizer essa expressão aqui, ó. Espero que isso ajude. Próxima expressão, olha só que interessante, não tem nada a ver com a expressão em português, né? Porque não tem a palavra Deus aqui. Cross my heart seria um modo de dizer juro por Deus. Você vê muito em cenas de filmes isso, viu? Se você pega lá um personagem falando cross my heart, provavelmente ela tá dentro de um contexto que tá tentando convencer a pessoa a acreditar no que ela tá dizendo. Então, eu juro por Deus, cross my heart. Então, lembre-se, o ponto das expressões não é a tradução literal, e sim carregar o sentido. Então, aqui no português, quando você dissesse juro por Deus, né, querendo que a pessoa acredite, no inglês seria mais ou menos essa expressão aqui, cross my heart. Próximo, olha só que interessante. I didn't mean it. É interessante o uso do mean, porque ele significa, né, fora desse contexto aqui, o verbo significar. Só que quando nós usamos ele em frases no geral, né, geralmente é o fato de você demonstrar qual que é a intenção daquilo que você está dizendo. Vamos supor que você fale uma frase errada no inglês. Vamos supor que você fale assim. Vamos supor que você quer falar essa frase assim. Nice to meet you. Aí vamos supor que você esqueceu do meet e falou nice to you. Aí você percebeu que você falou alguma coisa errada e você pode corrigir aquilo dizendo I mean. I mean, ao pé da letra seria eu significo, mas é como se você estivesse dizendo assim. Quer dizer,
e você vai corrigir a sua frase. Aí depois você pode dizer do jeito certo, né? Nice to meet you. Para quem não sabe, essa frase significa prazer em conhecer você. Legal conhecer você. Então esse mean fala muito sobre o que você quer passar na sua frase. Então I didn't mean é como se fosse assim, eu não quis isso, né? Não era a minha intenção. Didn't aqui indica que nós estamos no passado, na forma negativa. Então I didn't mean it seria eu não tive intenção, não era a minha intenção. Eu não queria isso, eu não queria fazer isso. I didn't mean it. Alright? Qualquer pergunta, people, comentem aí no chat ao vivo, right? Próxima expressão, olha só. You don't say. Ao pé da letra você não diz. Mas é como se a pessoa estivesse dizendo, não me diga. Então vamos supor que você quer falar assim, não me diga, não me conte, não acredito, não me diga. Literalmente não me diga. You don't say. É o tipo de expressão que poderíamos traduzir disto aqui no português. Alguém te conta alguma coisa, você fica ali espantado e você quer falar assim, não me diga. You don't say. É isso aí. Lembrando, say, verbo dizer. Próxima expressão, isso aqui é interessante. Don't diss me. Não me desrespeite. Então me leva a sério. Don't diss me. Não me desrespeite. Próxima expressão. Aqui eu acho interessante essa expressão porque literalmente não tem absolutamente nada a ver com o que está escrito, né? Come é o verbo vir e again seria de novo, novamente, né? É claro que a pessoa quando ela diz come again, dentro de um contexto de, vamos supor, uma discussão, uma conversa ali bem quente, o pessoal discutindo, brigando e de repente o cara fala come again. É óbvio que come again não significa vem de novo, né? Não significa venha novamente. Obviamente é algo como se fosse o que disse. É como se estivesse pedindo para a pessoa repetir aquilo de novo, né? Venha com essas palavras de novo, né? Diga isso de novo. O que você disse? Come again, né? Fala de novo, repete. O que você disse? É isso que essa expressão representa. Partindo para a próxima, olha só que interessante. Give it a rest. É como se fosse dar um descanso, né? Dá uma relaxada, give it a rest. Dá um descanso. Então, é o tipo de expressão que você fala para alguém que precisa descansar. Cara, dá uma relaxada, give it a rest. Descanse, relaxa, fica de boas, né? Enfim, give it a rest. Dá um descanso. Próxima expressão. I told you so. I told you so. Aqui é interessante porque told é o passado do tell, dizer, contar. Então, I told you so, eu te disse. É como se fosse um eu te avisei. Sabe quando alguém faz alguma coisa, né, que você já tinha avisado antes que ia dar ruim se você fizesse? É mais ou menos isso. Então, I told you so, eu te disse, eu te avisei. I told you so. Próxima expressão, come clean. Lembra que eu falei do come again, né? No do ao pé da letra venha de novo? Não é o venha de novo, né? É como se fosse o que você disse, o que você tá falando, né? Repete. Enfim, o come clean é parecido, porque tá falando aqui, fale a verdade. Come clean. Mais uma vez, mais uma expressão que você não pode traduzir ao pé da letra. Se você traduzir só ao pé da letra, como é que fica? Venha limpo. Não tem lógica, né? Venha limpo. É como se fosse fale a verdade, seja transparente. Transparência faz você lembrar muito, né, do clean. Então vamos supor que você tá lá conversando com a pessoa e você quer que ela seja franca, sincera, que ela seja transparente com você, que ela venha com a verdade. Você pode falar come clean. Alright? Próxima expressão. Talvez vocês já tenham visto essa expressão aqui em alguma cena que nós já analisamos aqui no canal. Long time no see. Long time no see. Mais uma expressão para não traduzirmos ao pé da letra. É como se eu estivesse dizendo há quanto tempo. Long time no see. Próxima expressão. You make my day. Não é você faz meu dia. É algo como você alegra meu dia. You make my day.
You make my day. Fala isso pra alguém, né? Comente isso pra alguém. Você alegra meu dia. You make my day. Alright, people? Próxima expressão, my bad. Essa aqui eu falo muito. Geralmente é o foi mal. Me desculpa, sinto muito. Né? Aquele foi mal que você solta quando você pisa no pé de alguém, quando você fala uma besteira. Foi mal. My bad. Então, ao pé da letra seria meu ruim, meu mal. Não faz sentido assim, né? Mas é o jeito que eles falam essa expressão aqui. Foi mal. Enfim. My bad. Próxima expressão, safe and sound. Safe and sound. É a famosa expressão são e salvo. Safe and sound. Próxima, vamos lá? So far, so good. Então eu poderia perguntar para vocês. So far, so good. Até aqui, tudo bem? Até aqui, tudo certo? Até aqui, tudo beleza? Até aqui, tudo bom? Até aqui, tudo certo? Bom, seria um modo de... Vamos supor que até aqui, até essa expressão que nós estamos, eu quero saber. Até aqui, tudo bem? So far, so good. Então, comenta aí. So good. Até aqui, tudo bem. So far, so good. Muito comum, muito usada essa expressão, né? A gente vê em muitas cenas, em muitas situações. É muito difícil você não ver esse tipo de expressão em uso. So far, so good. Ou às vezes só so far. Então, por exemplo, vamos supor que você quer falar assim. Eu estou estudando muito até aqui. Então, I've been studying so much so far. Então, eu tenho estado estudando muito até aqui. O so far pode ser usado ali no final da frase, para indicar que até aqui você tem feito aquilo. Então, seguindo adiante, on time. É a famosa expressão na hora, quando você quer dizer que algo foi cumprido num determinado tempo. Então, vamos supor que eu quero falar que eles chegaram na hora. They arrived on time. Então, on time, na hora. Alright? Então, na hora exata, né? Na hora certa. It could have been worse. Eu estou dizendo, poderia ter sido pior. Então, it could have been worse. Poderia ter sido pior. Lembrando que worse é o comparativo do bad. Então, nós temos o bad que significa ruim, né? Então, quando você quer dizer que algo é pior que alguma coisa, você não fala mais ruim, né? Igual no português. Tipo, muita gente fala assim, né? Isso aqui é mais ruim que aquilo. Não, você não fala mais ruim. Você troca o mais ruim por pior. Então, a gente leva pro worse. Então, worse significa pior. Quando você quer comparar coisas e dizer que uma coisa é pior que a outra, você usa o termo worse. Então, this is worse than that. Isso é pior do que aquilo. This is worse than that. Seria um modo de você usar worse. Então aqui estamos dizendo simplesmente poderia ter sido pior. It could have been worse. Poderia ter sido pior. Próxima expressão, meanwhile. Meanwhile significa enquanto isso. Então vamos supor que você está contando uma história e você quer falar sobre um fato que estava acontecendo em segundo plano. Use o termo meanwhile. Então, enquanto isso, em paralelo a isso, né, em outro lugar estava acontecendo isso. Então, meanwhile, enquanto isso. Meanwhile. Próxima expressão, in short. In short. Resumidamente. Então, você está resumindo uma história e aí no final da frase você pode dizer in short. Então, você contou um fato que aconteceu alguma coisa e você pode usar a expressão in short tanto no começo quanto no final para dizer que você contou de modo reduzido. In short. É isso aí. Próxima expressão, take your time. Take your time. Pode ser faça o seu tempo, leve o tempo que precisar, não precisa ter pressa. Então,
take your time pode ser traduzido para tudo isso, né? Sem pressa, leve o tempo que precisar, faça o seu tempo, né? Faz de acordo com o seu ritmo. Take your time, alright? Próxima expressão, no problem. No problem. Significa ao pé da letra sem problema. Pode ser sem problemas. Às vezes você vai ver no problem como uma resposta ao obrigado. Isso acontece muito na prática entre nativos. Você vai ver muito em cenas de filmes a pessoa falando thank you, como obrigado, thank you very much. E a pessoa responde no problem. Bom, é engraçado, porque não é o tipo de coisa que a gente veria no português, né? A pessoa fala obrigado, aí a outra pessoa fala sem problemas. Bom, não é muito comum, mas no inglês acaba sendo mais comum do que no português esse tipo de coisa. Então, no problem, sem problema. Próxima expressão, after a while. After a while. Então, isso aqui significa depois de um tempo, depois de um período, depois de um certo tempo. After a while. Depois de um tempo. Próxima expressão, I'm gonna do it. I'm gonna do it. Vou fazer isso. Ou pode ser simplesmente eu vou fazer. I'm gonna do it. Uma coisa interessante para entendermos sobre o uso, né, do gonna, que é uma contração, é que nós poderíamos, né, tirar das contrações e dizer tudo isso aqui, ó. I am going to do it. Interessante, porque I am, nós já sabemos que nós podemos contrair para I'm, e going to podemos traduzir para gonna, podemos adaptar para gonna. E aí é interessante, porque esse gonna também tem uma contração para ele. Você pode pegar tudo isso e falar isso aqui, ó. I'ma do it, I'ma do it. Então seria algo como, eu vou fazer isso, eu vou fazer, I'ma do it. Então, fica aqui as opções, tá? Você pode falar I'ma do it, você pode falar I'm going to do it, ou você pode falar I'm gonna do it. Modos diferentes de você dizer eu vou fazer isso. Próxima expressão, hey, what's up? Bom, é interessante porque o próprio aplicativo do WhatsApp, né? Ele veio dessa expressão, what's up. Pode ser traduzido para e aí beleza, e aí como vai, e aí tudo bem, e aí tudo certo. Não há uma expressão única, né, que traduza, que defina o WhatsApp. É como se fosse um como vai, e aí beleza, e aí tudo bem, e aí tudo certo. Hey, what's up? Então, fica aqui mais uma expressão de cumprimento, né, de você cumprimentar alguém. Então, hey, what's up? E aí, como vai? Próxima expressão, I miss you. É interessante isso aqui porque é o modo que a gente diz no inglês. É uma adaptação de sinto sua falta, né? Então, sinto sua falta ou o termo saudade. Para quem não sabe, saudade é um termo que tem aqui no português que não tem no inglês. Tanto que quando a pessoa quer dizer saudade, simplesmente saudade, no inglês é muito comum dizer apenas I miss you, que é como se fosse eu sinto sua falta, né? Me falta você, estou sentindo a sua ausência. Então é um modo de dizer que você sente a falta da pessoa. I miss you, eu sinto sua falta. Próxima expressão, at least I tried it. Estamos dizendo pelo menos eu tentei. Aqui o foco tá nisso aqui, ó. At least. Isso aqui é a expressão, né? Pelo menos. Quando você quiser dizer no inglês pelo menos, at least. At least. Então, at least I tried it. Pelo menos eu tentei. Próxima expressão, I think so. I think so. Eu acho que sim. Modo errado de dizer isso é você falar I think yes. Isso não existe. Você não vai ver nenhum nativo falando dessa forma. Então, I think so é um modo para se dizer eu acho que sim. Então, I think so, eu acho que sim. Da mesma forma, se eu quisesse dizer isso na forma negativa, bastava, né, inserir ali o don't. E aí eu diria I don't think so.
Eu acho que não. Então eu também não falo I think no, I think yes, né? Eu acho que sim, eu acho que não. Não, eu falo I think so ou I don't think so, se caso for negativo. E é isso aí, people. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre alguma expressão aqui que nós falamos, mande aí nos comentários. Essa expressão aqui é bem interessante também. What a pity. What a pity. É o modo de dizer que pena. É um outro modo de dizer também what a shame, que também significa que pena. What a shame. Então, what a shame, what a pity é um modo de dizer que pena. What a pity. What a shame. Que pena. No way. Sem chance. De jeito nenhum. De forma alguma. No way. Way significa caminho, jeito, forma, maneira. Tudo isso representa o termo way. Então, quando alguém fala para você no way, sem chance, de jeito nenhum, de forma alguma, de maneira, de jeito, né? Enfim, jeito algum. Sem chance. No way. No way. Próxima expressão. You bet. You bet. Você provavelmente já deve ter visto o uso do bet em alguma propaganda que fale sobre apostas. Bet é o verbo apostar. Você pode falar assim, essa frase aqui significa você aposta. Realmente significa você aposta, you bet. Só que não é simplesmente uma frase você aposta. Geralmente essa expressão you bet é usada no quesito pode apostar. Eu tô querendo dar uma credibilidade naquilo que eu tô falando. Cara, pode apostar, pode acreditar. You bet. Nesse sentido. Próxima expressão, anytime. Anytime. Pode ser usado também como um tipo de nada, um tipo de resposta para um obrigado. Né? Um tipo de... a pessoa te elogiou, você pode responder anytime. A pessoa disse um obrigado para você, você pode responder anytime. Disponha. Próxima expressão, sure thing. Também é um modo de você dizer de nada. É um modo de você responder a um obrigado. Então, sure thing. Sure thing. Imagina. Ou no modo que a gente fala aqui no Brasil, né? Imagina, né? A gente começa no imagina, nem no imagina. Então, é um modo de você dizer imagina. Sure thing. Lembrando uma coisa muito importante aqui sobre pronúncia. Palavras que terminam com ing, qualquer palavra, tá? Não só isso aqui. Isso aqui não é um verbo, mas geralmente os verbos que terminam com ing, nenhum deles nunca, jamais são pronunciados com a letra G, tá? Nenhum. Você não pronuncia a letra G. A letra G tá na escrita, mas não tá na fala. Então, um exemplo aqui. Se eu quero falar assim, eu estou fazendo. Eu não falo I am doing. E aquele doing. Não, eu falo I am doing. Doing. E a minha palavra é como se terminasse aqui, ó. I am doing. Então, só para fixar, nós não pronunciamos o G em qualquer palavra que termine com ing. Então, sure thing. Imagina. Próxima expressão, outro modo de dizer também outro modo de você responder também um obrigado, seria dizer no worries. Não se preocupe. Pode ser também para responder um obrigado, pode ser também para você apaziguar uma situação ali e falar para a pessoa assim, olha, não se preocupa, no worries, sem problemas, sem preocupações, até mesmo porque no worries significa sem preocupações. Então, no worries, não se preocupe. Próxima expressão, you're welcome. A pessoa te diz thank you, obrigado, você responde you're welcome. É comum nós vermos vários vídeos aqui no YouTube, né? Modos diferentes de você dizer de nada. Gente, vocês podem dizer you're welcome, não tem nada de errado nisso. É muito comum, nós já analisamos diversas cenas aqui no canal com esse tipo de terminação para responder um obrigado e não tem problema nenhum. Como as pessoas falam ultimamente, né? É sobre isso e tá tudo bem. Então, você pode responder um obrigado com you're welcome. Você pode responder com no worries. Você pode responder com sure thing, como se fosse o imagina, né?
anytime, disponha. E é isso aí. Essas 4 opções aí servem para responder um obrigado. Então, se você não sabia disso, por favor, comente aí, interaja, fala comigo aqui nos comentários do chat ao vivo, para que eu saiba que vocês estão aqui me acompanhando. Então, gente, you're welcome de nada. Talvez você pense assim, mas isso aqui não significa bem-vindo. A expressão bem-vindo é apenas o welcome. Geralmente você vê lá, welcome to the United States, bem-vindo aos Estados Unidos. Então, welcome realmente é a expressão bem-vindo. De nada não é isso aqui, tá? De nada não é of nothing, não. Quando você quer responder um obrigado, você pode usar essa expressão aqui, é a mais comum para se usar numa resposta a um obrigado. Então, próxima expressão, vamos lá. It's possible. It's possible. É possível. Então, vamos supor que eu quero falar assim, é possível ser fluente. It's possible to be fluent. Então, it's possible. Da mesma forma, o contrário, impossible. Impossível, it's impossible. Então, são expressões aí comuns. Próxima expressão, are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Você é louco ou você está louco? É interessante essa ambiguidade do verbo to be, porque às vezes are you pode ser você é e às vezes pode ser você está. É interessante também uma outra coisa, é que are you crazy? Se você só pegar essa frase, essa citação are you crazy, né? Você está louco ou você é louco, pode ser também utilizada num contexto de plural. Eu posso dizer essa expressão para um grupo de mais de 2, 3 pessoas. Eu poderia chegar para um grupo de amigos e falar, are you crazy, guys? Vocês estão loucos? Obviamente não seria você é louco, seria vocês estão loucos. É uma coisa legal sobre o verbo to be, porque às vezes vamos depender de contexto para definir o que aquilo quer dizer realmente, né? Quando nós falamos para alguém how are you, se eu estou falando isso aqui para uma pessoa, fica claro, fica óbvio que significa como você está. Agora, se eu estou dizendo para um grupo de 3, 4 pessoas, é óbvio que vai ficar como vocês estão, como vocês vão, né? Enfim, questão de contexto. Are you crazy? Você está louco, você é louco, além da questão do gênero, né? Porque poderia ser louca também. Então, louco, louca, enfim. Próxima expressão, let me speak. Let me speak. Me deixe falar. Então, você quer falar alguma coisa, você quer pedir espaço ali para abrir voz, para expor a sua opinião? Let me speak. Uma coisa interessante que você pode fazer quando você fala let me é você contrair para let me. Quem aqui já viu essa expressão aqui, gente? Let me. Às vezes você vê isso aqui na fala da pessoa. Let me speak. Let me speak. Então, às vezes a pessoa fala assim, let me see. Me deixe ver. Deixa eu ver. Então, let me see. Let me speak. Essa é a opção aqui que nós colocamos. Let me pode ser falado let me. Let me speak. Me deixe falar. Próxima opção, próxima expressão. How do you know? Como você sabe? Você pode pronunciar isso aqui de modo conectado, falando how do you know? How do you know? Com aquele R que o americano costuma falar. How do you know? How do you know? Como você sabe? How do you know? How do you know? How do you know? Você pode falar how do you know? Dessa forma. Desse modo aqui, ó. Pronuncia comigo aí, ó. How do you know? How do you know? How do you know? Próxima expressão. Calm down. Calm down. Calm down. É o modo de você dizer acalme-se, se acalme. Então, calm down. Calm down. Se acalme. É o phrasal verb se acalmar. Lembrando, phrasal verb são verbos formados aí por 2, às vezes 3 palavras, né? Call off, come up with, get off, take in, take on, take away e por aí vai.
Então, calm down, acalme-se, né? Fique tranquilo, pega leve. É isso. Próxima expressão, do it again. Do it again. Do it again. Você pode falar rápido, do it again. Do it again. Faça de novo. Faz isso de novo. Do it again. Então, do it again é como se fosse faça de novo. Faz isso de novo. Faça isso de novo. Faça de novo. Próxima expressão, I'll go there. I'll go there. Como vocês podem ver, é uma frase que está sendo conjugada no futuro. I will go there. Bom, I will go significa eu irei. There é o que a gente traduz para lá. Então, I'll go there, eu irei lá. I'll go there. Então, você me convida para ir para algum lugar e eu quero confirmar o convite, eu posso dizer I'll go there. Eu irei lá, eu vou lá. Indicando claramente futuro, certo? Próxima expressão, at any cost. At any cost. Estamos dizendo a qualquer custo. Quando você quiser dizer em inglês a qualquer custo, você pode dizer at any cost. Próxima expressão, muito parecida, você pode falar isso aqui, ó. Whatever it takes. Whatever it takes. Custe o que custar. Whatever it takes. Se eu não me engano, nós analisamos essa frase aqui em uma das análises que nós fizemos de uma cena do filme dos Vingadores, em que eles vão lá, né, pagar um preço para voltar no tempo, resolver os problemas, e eles falam, né, whatever it takes, custe o que custar. Então, essa é uma expressão muito comum, whatever it takes. Quando você vai pagar um certo preço que não importa, custe o que custar, você vai fazer aquilo. Whatever it takes, custe o que custar. Próxima expressão, good luck. Good luck. Boa sorte. É o modo mais comum, mais simples de você dizer boa sorte. Good luck. Então, só cuidado para não falar good, né? Good look, porque não é good look, né? O good, você fala de modo um pouquinho mais aberto. Good luck. Good luck. Então, good luck. Boa sorte. Próximo exemplo. Don't run. Don't run. Não corra. Don't run. Tudo que você quer dizer para alguém, não faça isso. Por exemplo, não fale. Sei lá, não durma. Don't sleep. Basta usar o don't na frente. Você está dando uma ordem ali no imperativo, né? Você está falando para ela não fazer aquilo que ela está fazendo ou ela vai fazer. Você quer falar assim, ó, não corre, don't run. Então, quando você quiser dizer pro seu filho lá, ó, não corre, ao invés de você falar pra ele não corre, fala pra ele don't run, don't run, don't run, não corre, não corra. Próxima expressão, catch you later, catch you later. É interessante aqui porque mais uma expressão que a gente não pode traduzir ao pé da letra, né? Porque catch significa pegar no literal, né? Se eu não me engano, até o Michel Teló usou isso aqui naquela música dele, que ele canta Ai, se eu te pego, ele fala Oh, if I catch you. Fica esquisito se você traduzir isso aqui para eu te pego depois, né? Então, é um modo dentro do inglês de você dizer te vejo depois. Se você, de repente, ele achar isso muito esquisito, né? Não tem problema, você pode, ao invés de dizer catch you later, você pode dizer see you later, como nós falamos ali em cima, né? See you later é um modo diferente de você dizer te vejo depois. É um modo até mais claro de você expressar isso. Mas não quer dizer que você nunca vai ver isso aqui. Isso aqui é comum, tá? Isso acontece muito. Catch you later é um te vejo depois, né? Não quer dizer necessariamente eu pego você depois. Não, é um sentido de que você vai ter um certo contato com aquela pessoa depois. É isso que representa, lembra? Expressão, não focamos na tradução literal, e sim no sentido. Assim como nós temos expressões aqui no português que não tem como ser traduzidas para o inglês, né? Da mesma forma, né? Eu não posso pegar uma expressão do tipo, vai ver se eu tô na esquina, e falar isso em inglês, né? Go see if I am on the corner. Não faz sentido. As pessoas não vão entender se eu dizer isso, né?
Da mesma forma que eu não posso falar também assim, ah, sei lá, vai catar coquinho, né? Não posso falar isso em inglês, porque são expressões idiomáticas, são coisas que são comuns aqui no Brasil. De repente, nem em Portugal isso seja comum de ser dito. Então, isso é muito importante, porque expressões idiomáticas têm muito a ver com a questão da região também. Coisas que são ditas em determinadas regiões que não são ditas em outra. Então, é aquilo, interessante isso, porque nós temos uma variação muito grande de sotaques aqui no Brasil. Tem coisas que são comuns serem ditas no sul que não são comuns serem ditas no norte. Então, em relação a expressões, não tem a ver só com o idioma em inglês, tem a ver também com o lado regional. Então, catch you later, ou o outro modo que nós vimos, see you later. Se alguém tiver alguma pergunta aí, manda aí nos comentários pra gente, hein? See you later, te vejo depois. Like this, like this. É um modo de você dizer desse jeito, desta forma, assim. Você pode traduzir like this pra assim. É comum também, às vezes, ao invés de ver like this, você vê like that. E às vezes você vê isso aqui, ó, just like that. Desse jeito, just like that. É um modo também de você dizer desse jeito, tá? Aqui é importante entender que like não tem absolutamente nada a ver com o verbo gostar e muito menos com curtir, né? Like é realmente o verbo que significa gostar, mas quando se trata de comparação, né? Nós usamos ele no sentido figurado. Isso é muito importante entender sobre o like, por exemplo. Se eu quero falar para você assim, eu trabalho igual um cavalo, né? Não que eu trabalho exatamente na função de ser um cavalo, não. Mas eu trabalho igual um cavalo, igual um louco, eu trabalho bastante. Você poderia falar como? I work like a horse. Muitas pessoas me perguntam, professor, como é que eu sei, né, sobre o uso do like fora do sentido gostar, curtir? Isso aqui é um exemplo, ó. Eu trabalho como eu coloquei aqui worse, né? Olha o erro. Horse. Eu trabalho como um cavalo. Esse like está sendo usado aqui como modo, né, de comparar que eu trabalho igual um cavalo, como um cavalo. Sentido figurado. Obviamente, eu não trabalho cavalgando, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos supor que eu quero falar o como no sentido literal. Porque tem o como no sentido figurado e tem o como no sentido literal mesmo. Por exemplo, vamos supor que eu quero falar aqui que eu trabalho como um professor. Aí, nesse caso, eu usaria o as. Eu diria as a teacher. Portanto, I work like a horse, eu trabalho que nem um cavalo, igual um cavalo, trabalho pra caramba. E se eu quero falar que eu trabalho como um professor, I work as a teacher. Então, ó, dois termos que são traduzidos para como, o termo como, só que cada um num sentido diferente. Então, like num sentido figurado, as num sentido literal. Para quando você quer falar de profissões, por exemplo, se você quiser falar assim, eu trabalho como motorista. I work as a driver. Vamos supor que você quer falar assim, eu trabalho como um engenheiro. I work as an engineer. Enfim, desse jeito, like this. Ou você pode falar this way. This way. Desse jeito, desta maneira, dessa forma. Eu já vi this way sendo usado dentro de contextos que a pessoa falava assim, olha, por aqui, this way. Enfim, se eu não me engano, numa cena do Shrek, que nós já analisamos aqui no canal, o personagem fala this way, né, por aqui, esse caminho, né, literalmente, porque way também significa caminho. Modos diferentes de se expressar a mesma coisa, desse jeito. Próxima opção, can you go? Você pode ir. Essa expressão é muito simples, muito clara de ser entendida. Toda vez que nós fazemos pergunta com o verbo pode, poder, poderia, podia, tudo isso sempre vai carregar antes da pessoa. Então, no português eu falo você pode, no inglês eu falo can you. Se fosse aqui você poderia ir, ao invés de can, seria could. Could you go? Você poderia ir. Vamos supor que ao invés de ser você poderia ir, vamos supor que eu quero falar assim, você iria. Aí eu trocaria o could por would. E aí ficaria would you go?
Você iria... Aí já mudaria bastante na minha frase aqui, né? Você iria? Would you go? Would you go? Você iria? Mais uma expressão aí pra conta, né? Próxima expressão, vamos lá. Right now. Right now. Geralmente você vai ver right now. Right now. Sem o T, né? Sem enfatizar o som do T. Right now. Seria agora mesmo, bem agora, exatamente agora. Então, você percebe que o right passa uma intensidade ali para a especificidade do momento. É exatamente agora, é right now. Ok? Right now, agora mesmo. Próxima expressão, how are you? Nós acabamos de citar o exemplo aqui falando sobre contexto, né? Que essa frase ela pode ser usada no como você está, pode ser usada no modo individual, como também pode ser usada no modo plural. Ao invés de ficar como você está, poderia ser como vocês estão. Como que eu vou saber quando é como você está e quando é como vocês estão? É uma questão simples de ler o contexto, né? Você não vai ver essa frase solta, aleatória, sem estar dentro de um ambiente, dentro de um contexto. Geralmente, se eu chego pra você, você tá com mais pessoas, eu pergunto, how are you? E olhando pra todo mundo, obviamente que eu quero saber como todo mundo está. Agora, se eu chego num grupo de pessoas e eu olho pra uma e eu pergunto só pra uma, obviamente que eu quero saber como você está individualmente. Então, how are you? É o modo mais simples de você se iniciar uma conversa, né? Hi, how are you? Nós citamos aqui a outra opção do hey, what's up? Que é um modo mais informal, é uma expressão muito comum, inclusive. Vamos para a próxima expressão. Like father, like son. Bom, eu falei aqui do like no sentido figurado, né? Like no sentido de você fazer uma certa comparação. Seria o modo de você dizer aqui no português tal pai, tal filho. Então, like father, like son. Se você quisesse falar isso aqui no modo feminino, né? Vamos supor que você quer falar assim, tal mãe, tal filha. Você só precisaria trocar o father por mother e son por daughter, que é a filha, né? Like mother, like daughter. Tal mãe, tal filha. Então, fica aqui as opções. Like father, like son, tal pai, tal filho. Próxima expressão, kiss and make up. Beijar e fazer as pazes. O ato de se reconciliar com alguém, né? Então é o ato de você kiss and make up. Beijar e fazer as pazes. Próxima expressão, have a good time. Se divirta. É interessante porque isso aqui pode ser usado conjugado dentro de outras frases. Vamos supor que eu quero falar assim que eu me diverti. Eu posso falar I had a good time. Eu tive um bom tempo. É o modo de você dizer eu me diverti. Eu tive um bom momento. Dessa forma que eles falam aí no quesito se divertir. Então, voltando ali. Opa. Have a good time. Se divirta. Tenha um bom momento, um bom tempo, né? Seguindo para a próxima expressão. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Você pode falar tudo junto. Take it easy. Então você falaria mais ou menos assim, ó. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Leva na boa ou pode ser também pega leve. Take it easy, pega leve, leva na boa, né? Não se estressa, take it easy. Próxima expressão. It's a rip off. É literalmente um modo de você dizer é uma facada. Quando você quer expressar que algo é muito caro. Então você tem um modo ali, digamos, literal de falar isso. It's very expensive, né? Só que você pode também adaptar para it's a rip-off. É uma facada. Eu até coloquei o cifrão aqui para mostrar que tem a ver com dinheiro, tem a ver com algo que é muito caro. It's a rip-off. Então, é uma facada. Se vocês conhecem alguma outra expressão para expressar que algo é muito caro, comenta aí no chat também pra gente acrescentar aqui. Aqui onde eu moro, a gente fala muito dessa forma, né? É uma facada, né? Enfim, é um modo de dizer que algo é muito caro. Próxima expressão.
Watch out é um outro modo de você dizer cuidado. Então, watch out também é um phrasal verb. Lembrando, já falamos aqui, phrasal verbs são verbos formados por duas palavras. Geralmente é um verbo e uma preposição ou um advérbio. Então, watch out é o que nós traduzimos para cuidado. Watch out, cuidado. Então, watch out, cuidado. Próxima expressão, keep it up. Keep it up. Keep it up. Continue assim. Então, é um modo de você também motivar alguém a continuar fazendo algo. Então, você quer falar para a pessoa, cara, continue assim. Keep it up. Keep it up. Continue assim. Continua dessa maneira. Continua dessa forma. Keep it up. Próxima expressão, so long. So long. É um modo de você dizer até logo. Adeus. Até mais. So long. Próxima expressão, how's it going? How's it going? Nós já falamos aqui do what's up, já falamos aqui do how are you e agora how's it going? É um outro modo para você não ficar só engessado no how are you. Você pode falar how's it going? Como está indo? Como vão as coisas? How's it going? Fica aqui mais uma expressão para você iniciar uma conversa. How's it going? Como vão as coisas? Próxima expressão, vamos lá? Did I get you right? Did I get you right? É um modo de você perguntar para a pessoa, eu te entendi direito? Você disse isso mesmo? Foi o que eu entendi? Enfim, você pode perceber que a pergunta ela começa com did, o que já indica que a minha pergunta está no passado simples. E é interessante porque nós falamos, a primeira expressão que a gente falou aqui, dessas 100 expressões, para quem entrou agora na live aqui, nós literalmente estamos analisando 100 expressões, tá? Eu literalmente numerei aqui 100 expressões, né, nessa lista aqui que nós estamos apresentando. A primeira foi falando sobre o get no sentido de entender. Você pode falar I get it para falar eu entendo, eu entendi. Aqui, mais uma vez, sendo usado no sentido de entender também. Só que aqui nós estamos falando o seguinte, did I get you? Eu te entendi. Did I get you? Eu te entendi. Right? Certo? Direito? Did I get you? Right? Lembrando que did, o auxiliar que nós usamos para fazer perguntas no passado, ele pode ser usado com qualquer pessoa. De repente, na sua vida, você só viu perguntas como did you, mas ele pode ser feito como did I, did he, did she, did we, did they. Então, pode ser usado para todos os pronomes, tá? Próxima expressão, então, ó, quando você quiser dizer para alguém assim, eu te entendi direito, eu ouvi bem o que você disse, né? Foi isso mesmo que eu entendi? Did I get you right? Próxima expressão, you sold me. Talvez você já tenha visto esse sold como no sentido de vender, né? Geralmente você vê em desenhos, em filmes, né? Algo que foi vendido tá lá sold. Então, literalmente, você não pode traduzir isso aqui para você me vendeu. Não, é como se fosse você me convenceu. Cara, você me ganhou. You sold me. Você me convenceu. É uma expressão muito comum para quando alguém te convence de algo, né? Você me convenceu. You sold me. E é isso aí, people. Vamos lá. Próxima expressão. Thank you in advance. Thank you in advance. Você já percebe que tem a ver algo com avanço, algo que está a seguir, né? É como se nós estivéssemos dizendo obrigado antecipadamente. Então, você está agradecendo por alguém que vai fazer algo por você, mas que ainda não fez ou ainda não terminou aquilo de fazer. Então, thank you in advance. Obrigado antecipadamente. Próxima expressão, hit the nail on the head. Bom, não tem nada a ver com unha na cabeça, tá? É como se nós estivéssemos dizendo na mosca. Enfim, esse hit the nail on the head, ao pé da letra, no literal, que não é o ideal, traduzirmos de uma expressão, ele significa acertar a unha na cabeça. É óbvio que não é isso que quer passar, né? Mas é como se fosse na mosca. Ele acertou na lata, na mosca. Então, hit the nail on the head. Próxima expressão, the last straw. Bom, para quem não sabe, straw significa palha.
Então, a última palha é como se fosse a última gota. Então, a última gota também é uma expressão, né, da língua portuguesa que pode ser traduzida no inglês para the last straw. Break a leg não significa quebrar uma perna. É um modo de dizer boa sorte. Break a leg. Boa sorte. Também é uma expressão, tá, gente? Se você quiser desejar boa sorte para alguém, nós já falamos aqui sobre a expressão good luck. Você pode, ao invés de dizer good luck, né, que é o mais formal, você pode dizer break a leg. Boa sorte. Próxima expressão, cut corners. Ao pé da letra seria cortar esquinas, cortar escanteios, né? Enfim, cut corners é a expressão que nós usamos para cortar caminho, certo? Então, se eu falo, vamos supor que eu estou lá no contexto que eu vou cortar caminho. Eu posso falar I will cut corners. Eu vou cortar caminho. Eu cortarei caminho. Então, essa é a expressão cortar caminho, cut corners. Próxima expressão, speak of the devil. Falando no diabo. Então, você percebe que a expressão em inglês não está no speaking, não está no contínuo com ing, né? E não está, por exemplo, speaking in the devil, né? No diabo, né? Então, about the devil, não, está falando speak of the devil, falando no diabo. Esse é o modo de você dizer essa expressão. Então, falando no diabo, speak of the devil. Próxima expressão, when pigs fly. Faltou um S aqui. Essa expressão é muito comum. When pigs fly. Ao pé da letra seria quando porcos voarem. Mas seria o mesmo que no português. Nem que a vaca tussa. Então você percebe que essa expressão aqui, né, em relação à vaca tossir, não existe no inglês. No inglês, o mais próximo que tem disso é uma expressão que já tem lá, que é quando os porcos voarem. Ou seja, nunca. Assim como a vaca tossir, nunca. Ou seja, você percebe que as duas têm o sentido em comum. E é isso que nós falamos aqui. A primeira coisa que nós falamos aqui é que expressões carregam o mesmo sentido, né? De uma para outra. Esse é o modo que a gente tenta encontrar aqui para traduzir. Expressões, frases que carreguem o mesmo sentido. E não a tradução ao pé da letra ali no literal. Esse tipo de frase, gente, que eu estou colocando aqui, grande maioria delas, se você jogar no Google Tradutor, elas não vão fazer esse tipo de adaptação aqui. When pigs fly para nem que a vaca tussa. Pode acontecer que sim. Pode acontecer que o banco de dados lá do Google já tenha captado que when pigs fly é como se fosse um nem que a vaca tussa. Mas não é sempre que vai ter esse tipo de adaptação lá, tá? Então, as pessoas perguntam lá, o Google Tradutor é confiável? Eu posso jogar frases aleatoriamente lá? Na maioria das vezes, expressões não é o ideal você jogar no Google Tradutor. E sim você pesquisar no Google, pesquisar algum site, algum artigo, algum dicionário online, pode ser da Cambridge, da Oxford, mas joga lá para ver se tem uma explicação técnica falando sobre aquilo. Isso é muito importante, para você não ficar só refém do Google Tradutor, por favor. Próxima expressão, feel under the weather. Isso aqui é muito interessante, porque ao pé da letra significa sentir debaixo do tempo, do clima. É o mesmo que você dizer sentir-se mal. Então, se eu quiser falar que eu tô mal, que eu tô na bad, né? Eu não preciso falar I'm bad ou I'm down. Não, eu posso falar I feel under the weather, né? Eu me sinto mal. É um modo diferente de você expressar que você não tá bem. Então, isso aqui é muito comum você ver na prática também. Feel under the weather. É o ato de você sentir-se mal. Próxima expressão, let someone off the hook. Isso é interessante porque é livrar a barra de alguém. Vamos supor, vamos colocar essa frase aqui em uso para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Vamos supor que eu quero falar que eu vou livrar a barra do meu irmão, certo? Não sei se meu irmão está me assistindo aqui agora, nesse exato momento, eu acredito que não. Mas vamos supor que eu quero falar que eu vou livrar a barra dele.
eu diria I will let. Ou não, vamos falar aqui com I'm gonna, né? Vamos colocar um futuro mais planejado, né? I'm gonna let my brother. Então eu troquei o someone, que é alguém, e esse alguém é meu irmão. Então I'm gonna let my brother off the hook. Toda vez que você vê isso aqui, ó, let com off e com the hook, significa isso aqui, livrar a barra de alguém. Então, eu vou livrar a barra do meu irmão, eu vou tirar ele dessa enrascada. Enfim, é isso que eu tô dizendo aqui. I'm gonna let my brother off the hook. É isso aí, people. Isso aqui que eu fiz é uma aplicação, tá? Isso aqui é extremamente importante quando você aprende uma expressão nova. Se você só para ali no modo de conhecer a expressão, mas você não faz uso dela, não adianta absolutamente nada. Então, se você está aqui só me assistindo, só conhecendo as expressões visualmente, mas não tem esse impulso de agora eu vou criar frases com essa expressão. Não espere chegar na prática e, de repente, lembrei que livrar a barra de alguém é let someone off the roof. Não existe isso. Então, precisa de prática, precisa de aplicação. A aplicação é uma coisa que eu sempre falo que é extremamente necessário para quem está aprendendo com frases, seja frases de filmes, frases bíblicas, frases de histórias. Tudo que nós aprendemos aqui, pessoal, é muito importante vocês trazerem isso aqui para a prática, vocês tentarem desenvolver isso lendo ali, escrevendo, falando e ouvindo, né? Entender isso aqui plenamente para não ficar preso só na leitura. Próxima expressão, I take your point. Eu entendi o que quis dizer. Bom, I take your point é como se fosse assim, eu entendi o seu ponto. Eu entendi o seu ponto de vista. Então, eu entendi o que você quis dizer. I take your point. É um modo de você dizer que você entendeu a perspectiva da pessoa. Você entendeu aquilo que ela está querendo passar. O ponto de vista dela você entendeu. Você quer falar I take your point. Eu entendi o que você quis dizer. Próxima expressão. That makes sense. Lembra que nós falamos que toda frase conjugada no presente, na terceira pessoa, ela depende de ter um S no verbo? Isso aqui acontece porque that é como se fosse it. It makes sense. Pode ser traduzido também para isso faz sentido. That makes sense, mesma coisa. Então, that makes sense. Isso faz sentido. Então, o ato de fazer sentido, make sense. Como eu estou conjugando na terceira pessoa do singular, com he, she, it, nesse caso it, então it makes sense. Eu sou obrigado a colocar um S. Então é isso aí, gente. Próxima expressão, I'm starving. É um modo também mais informal de você dizer o I'm hungry. Quem aí já viu o I'm hungry ou já usou isso aqui alguma vez? I'm hungry significa eu estou com fome. Só que vamos supor que você está com muita fome, certo? Então, é interessante porque hungry significa faminto. Você não fala a palavra fome quando você quer dizer que você está com fome. Você fala, eu estou faminto. Então, eu não posso falar, por exemplo, I am with hungry. Eu estou com fome. Não, porque hungry não é fome. Hungry é faminto. Nós temos aí um modo mais simples de você dizer que você está morrendo de fome. É uma coisa mais além do hungry. Você não tá só faminto, você tá morrendo de fome, cara. I'm starving. I'm starving. Estou morrendo de fome. Próxima expressão, vamos lá. What a mess. What a mess. Que bagunça. What a mess. Geralmente você vai usar what a para expressar aquilo que você está dizendo, certo? Então, vamos supor que você está lá fazendo uma frase e você quer expressar. Que lindo! What a beautiful sky! Que céu bonito! Vamos supor que você quer falar assim. Que aula legal! What a nice class! What a cool class! Então, what a é muito comum para admirar coisas, coisas que você está vendo, experimentando. Então, cheguei no quarto da pessoa e de repente está tudo bagunçado. What a mess! Que bagunça! What a mess! É um modo de dizer isso. Expressão. Próxima expressão, if only. If only.
É o modo de você dizer se pelo menos, então if only, se pelo menos você fizesse isso, if only you do that. Então é o modo de você dizer se pelo menos, if only. Tem um filme em inglês chamado If Only, que no português foi traduzido para Antes que Termine o Dia. Se eu não me engano, esse é o título. Antes que Termine o Dia. If Only. Enfim, não tem nada a ver o título em português com o título em inglês. Mas fica aqui a minha sugestão, é um filme com inglês britânico, é um filme de romance, um filme muito bom mesmo, em que o título dele é If Only. O título se refere a uma frase dita pela personagem em um certo momento do filme, que ela fala exatamente a frase If Only, e eu não lembro exatamente o que ela fala, mas tem essa expressão. Fica aqui a minha sugestão de filme para vocês assistirem. Nós já analisamos uma cena desse filme aqui no canal, hein? Próxima expressão, vamos lá? Never mind. Vamos supor que eu falei algo para você, mas eu quero que você esqueça. Né? Ah, deixa pra lá. Never mind. Never mind. Esquece. Deixa pra lá. Never mind. Próxima expressão. No wonder. No wonder. Modo de se dizer, não é de se espantar. No wonder. Não é de se espantar. No wonder. Próxima expressão, muito comum também. By the way. By the way. Às vezes você pode até ver situações que você vai ver isso aqui, ó. Abreviado. BTW. By the way. A propósito, né? Então você quer falar algo, você quer dar uma continuidade na frase. A propósito. By the way. E aí você continua a sua frase. Próxima expressão. Every now and then. Every now and then. Bom, ao pé da letra não faz sentido, né? Todo agora e então. Todo agora e então nós traduzimos para de vez em quando. Quando você quiser dizer de vez em quando, às vezes, ali sometimes, enfim, é como se fosse um advérbio de frequência, né? Nós temos lá sempre, nunca, né? Always, never, sometimes, usually. Você pode usar every now and then. De vez em quando, every now and then I study English with Teacher Murilo. De vez em quando eu, estudo inglês com o Teacher Murilo. É o modo de você dizer algo que você faz, não sempre, mas de vez em quando. Próxima expressão, every other day. É um modo de você dizer dia sim, dia não. Não existe day yes, day no, tá? Então, quando você quiser dizer dia sim, dia não, quer dizer, um dia você faz, outro dia você não faz. Tipo, I study English every other day. Eu estudo inglês dia sim, dia não. Então, dia sim, dia não tem nada a ver com day yes, day no. Você usa essa expressão. Every other day. Próxima expressão, either way. Either way. Esse either, no britânico, às vezes é pronunciado como either. Então, either way não tá errado. De qualquer forma. Either way. De qualquer forma, de qualquer modo. Either way. Próxima expressão. Every single day. Single aqui não tem nada a ver com solteiro, singular. Não, tem a ver com o quê? Todo santo dia. Você quer realmente enfatizar que todo dia, exatamente todo dia, não só os dias úteis, mas todos os dias, de segunda a segunda, every single day, I will study English. E aí, passando mais de certeza ainda, né? I'm gonna study English every single day. E assim, vamos para mais uma expressão. Quando você quiser realmente ressaltar que é algo que vai acontecer todo santo dia, every single day. Próxima expressão, vamos lá? Once in a blue moon. Estamos dizendo aqui, gente, uma vez em uma lua azul. Isso aqui não faz sentido ser traduzido também ao pé da letra, né? Mas é como se fosse de vez em nunca. Once in a blue moon. Esse de vez em nunca já é meio esquisito falar isso, né? Mas você tá falando de algo que realmente nunca acontece. Então, por exemplo, once in a blue moon é um modo de você dizer que a pessoa de vez em nunca faz algo, né? É realmente muito raro.
Então é um senso de raridade mesmo extremo, né? De vez em nunca. Once in a blue moon. Então aqui significa uma vez em uma lua azul, que nós traduzimos para de vez em nunca. Próximo exemplo, próxima expressão, olha só que interessante. Once upon a time. É um modo de você iniciar uma história. Era uma vez. Você pegar qualquer história infantil, Disney, por exemplo, né? Tem muitos livros para baixar na internet em inglês. É interessante que você vai ver que qualquer uma dessas histórias se iniciam com Once Upon a Time. Inclusive, na série analisando o filme inteiro do Shrek, para quem não sabe, nós temos uma playlist aqui analisando o filme inteiro do Shrek, que nós começamos uma série analisando literalmente a cada 30 segundos do filme, né? Do começo ao fim. A primeira cena do filme do Shrek começa o Shrek lendo uma história, né? Uma história ali falando sobre a princesa Fiona, e ele começa dizendo essa frase, Once Upon a Time. Era uma vez. É o modo de nós dizermos essa expressão aqui. Once upon a time, there was a lovely princess. Então, quando você quiser contar uma história, né? Era uma vez, once upon a time. É isso. Próxima expressão, for the moment. É um modo de você dizer por enquanto. Então, pode ser traduzido para o momento, pelo momento, né? Para o momento atual, mas pode ser traduzido também para por enquanto. For the moment. Então, I'm studying English for the moment. Eu estou estudando inglês por enquanto. For the moment. Neste momento atual, eu estou. É isso. Próxima expressão, from now on. From now on. Eu sempre falo que from indica um ponto de origem. A partir de agora em diante. Então, de agora em diante. From now on, I will study English every single day. Pronto, juntamos essa expressão com a outra que nós acabamos de ver, né? De agora em diante, eu vou estudar inglês todo santo dia. From now on, I will study English every single day. I'm gonna study English every single day. Gente, comentem aqui, eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat ao vivo se tem ficado claro aí essas expressões para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode comentar aqui no chat ao vivo, porque eu quero, né, ouvir vocês, quero saber se vocês estão curtindo, estão gostando das expressões que nós trouxemos aqui. Nós pretendemos fazer mais vídeos, mais lives como essa aí, trazendo frases aí bastante utilizadas no contexto real e gostaria de ouvir os feedbacks de vocês. Vamos lá então, próxima expressão. Day after day. É um modo de você dizer dia após dia. Então, quando você quiser dizer em inglês dia após dia, você pode falar day after day. Próxima expressão também, muito interessante, quando você quer falar depois de amanhã. Geralmente você quer falar assim, eu vou estudar depois de amanhã. Estou usando o exemplo de estudar porque é mais prático, né? Mas vamos supor que você quer falar assim, eu vou estudar depois de amanhã. I will study. Aí se depois de amanhã, como é que você fala? Não é tomorrow, né? Tomorrow seria amanhã, mas você pode falar dessa forma. The day after tomorrow. Então, para falar depois de amanhã, você não fala só after tomorrow, né? Fica vazio. Então, geralmente você vai ver isso aqui. Depois de amanhã. The day after tomorrow. Inclusive, tem um filme chamado The Day After Tomorrow. Significa o dia depois de amanhã. Literalmente é aquele filme que fala sobre o fim do mundo e tudo mais, né? Então, The Day After Tomorrow, o dia depois de amanhã. É isso que significa, né? E quando eles vão falar que eles fazem algo depois do dia de amanhã, eles literalmente falam o dia depois de amanhã. Enfim, é um modo diferente de nós expressarmos, né? É algo que a pessoa vai fazer daqui 2 dias. Próxima expressão, in a while. In a while, we're gonna finish this class. Daqui a pouco nós vamos terminar essa aula. Seria um modo de dizer, in a while. Então, in a while, daqui a pouco. Próxima expressão, I need a day off. Preciso de um dia de folga. Day off é um dia desligado, né? Quem aí já teve aqueles brinquedos que você via lá o on ligado e o off desligado? Eu gosto de pensar que day off é um dia desligado, é um dia de folga. Então, I need a day off. Eu preciso de um dia de folga.
Próxima expressão, it's on me. É o tipo de expressão para você utilizar dentro do restaurante. Quando você tá ali com a roda de amigos ali, o cara chega com a conta, você quer falar assim, eu pago. Você não precisa falar I pay, no literal, né? Não, você pode falar it's on me, deixa comigo, eu pago, né? Enfim, esse it's on me pode ser o deixa comigo em vários outros contextos. Eu coloquei aqui o contexto do eu pago para citar esse exemplo do restaurante, né? Do eu pago, deixa comigo. Mas pode ser num contexto, sei lá, jogando futebol, né? Passa a bola pra mim, it's on me, deixa comigo, né? Eu dou conta, enfim, it's on me. Eu dou conta do recado, eu pago, deixa comigo. It's my treat, é por minha conta. É um modo também aí no restaurante de você dizer que você vai pagar a conta, é por minha conta. Eu tô fazendo isso aqui, deixa comigo, não se preocupa, it's my treat, é por minha conta. Próxima expressão, are you ready? Go for it. Tá pronto? Vai com tudo. Temos duas expressões aqui, tá? Are you ready? É o modo de você perguntar, tá pronto? Tá preparado? Go for it. Vai com tudo, né? Enfim, pessoal, essa daqui é uma expressão aí muito comum de ser utilizada, né? Are you ready? Você está preparado? E o go for it, né? Vai com tudo. É um modo também de você motivar alguém. E aí nós finalizamos as nossas frases. Eu coloquei esse how are you aqui no final, realmente para nós concluirmos isso aqui, para saber aí como vocês estão, o que vocês acharam dessas 100 expressões que nós trouxemos aqui. 100 expressões aí que vocês com certeza precisam saber dentro dessa jornada rumo à fluência. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam, se teve muitas expressões aí desconhecidas, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil aí nesse processo todo. Eu sei que muitas expressões nós não podemos traduzir ao pé da letra, muitas delas nós precisamos fazer adaptações, isso aí às vezes confunde a nossa cabeça, porque a gente quer encontrar um sentido lógico ali no português que explique aquilo e às vezes não vai ter. Então, gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam. E eu não podia terminar esse vídeo, essa aula, né, sem dizer que nós estamos com as inscrições abertas para a jornada do zero à fluência. Quem aí me acompanha no Instagram sabe que eu tenho falado bastante sobre isso, sobre a jornada do zero à fluência. Eu gostaria aqui de apresentar para quem tem interesse em conhecer a jornada do zero à fluência. Para quem não sabe, a jornada do zero à fluência, ela é o meu curso completo online, que vai literalmente do mais básico até o mais avançado. Baseado em quê? Baseado nessa metodologia que a gente utiliza aqui no YouTube desde 2017. Quem me acompanha aqui no canal sabe que a gente tem um trabalho aí com mais de 280 aulas analisando cenas de filmes, cenas de séries, trechos musicais, histórias bíblicas, analisando o filme completo, né? E é muita coisa que nós temos aqui no YouTube. Só que de certo modo, deixa eu explicar uma coisa aqui, é muito sério isso. Nós temos aqui uma infinidade de coisas que nós já trouxemos aqui no canal. Só que tudo isso é muito aleatório. Nós temos diversos casos de pessoas que consumiram aqui as 280 aulas aqui no canal e ainda não se tornaram fluentes. Mas por quê? Porque só assistir aulas aleatórias não leva a lugar algum se você não tem um foco gradativo. Isso é muito importante. Pensando nesse quesito, nós resolvemos construir uma jornada de aulas que fosse literalmente ensinando o mais básico. Vamos supor que você não sabe absolutamente nada de inglês, vamos supor que tudo que eu falei aqui pra você é grego, enfim. Do mais básico, exatamente do zero mesmo, até o mais avançado. Para que realmente você consiga construir uma jornada sólida e consiga, no fim, exatamente conseguir assistir um filme 100% em inglês. E nós temos trabalhado aí já desde 2019, 2020, já com a nossa metodologia da jornada do zero à fluência. Nós temos ajudado dezenas, centenas de pessoas dentro desse processo. E eu gostaria de apresentar como que funciona, o que está incluso dentro desse curso, dessa jornada, né?
Eu gostaria que vocês, mandassem as perguntas, as dúvidas de vocês, se tiverem alguma pergunta aí sobre a jornada do Zero à Fluência. Mas vamos lá. Essa jornada, ela contém 430 aulas, do mais básico até o mais avançado. Só para vocês terem uma ideia, 3 meses atrás, quem tá no curso e tá aqui me assistindo sabe que eu tô falando a verdade. 3 meses atrás, a nossa jornada ela era composta de 280 aulas no máximo. Nesse período, a gente adicionou muita coisa nova, muitas coisas interessantes para quem realmente quer mergulhar cada vez mais no inglês e extrair mais coisas. Então, dentro dessa jornada, não é só aula de regra, não é só aula lá ensinando o verbo to be, ensinando o present perfect, past continuous. Não, o propósito não é esse. Vocês sabem que desde que eu comecei esse trabalho aqui no YouTube, o propósito nunca foi dar aula aqui de regra. Você nunca vai ver aqui uma aula de regra. É muito difícil isso aqui no canal. Dificilmente eu faço isso. Por quê? Porque ensinar regra é uma coisa chata. Realmente, você chegar aqui, colocar no quadro, hoje vamos aprender o Present Perfect. Eu fiz isso uma vez, há uns 3 meses atrás, e é claro que não é tão interessante, tão satisfatório você aprender uma aula de regras e você, em contrapartida, estudar com um filme, com uma série, com uma música, de modo que te gere mais prazer. A pior coisa que tem é quando você tá fazendo parte de um formato, um método de estudo e você não tem prazer nenhum naquilo que você tá fazendo. Então, pensando nisso, realmente, nós construímos uma jornada com aulas que são realmente prazerosas, sem enrolação, aulas curtas, algumas aulas longas, mas são mais de 200 horas de conteúdo para praticar, não só para você assistir, mas aulas que vão te conduzir a você desenvolver a sua fala, porque não é um processo que você não aprende a falar, você realmente aprende a falar, a desenvolver o seu listening, a praticar muita leitura e a praticar a sua escrita. Então nós trabalhamos as 4 habilidades: o ouvir, o falar, o ler e o escrever. Então o curso não é só para você ter noção de regra, o curso não é só para você saber ler um pouquinho mais e entender algumas coisas, não. Nós trabalhamos realmente com uma metodologia que atende às 4 habilidades. Então, dentro dessa jornada, nós incluímos diversos tipos de conteúdos para as pessoas praticarem e imergirem dentro do inglês. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo aqui. Tem módulos dentro do curso apresentando conversações da vida real, tem módulos que só tem podcasts para praticar o listening, tem módulos que nós apresentamos possible situations, possíveis situações da vida real, para quem quer realmente estudar conversações da vida real, como que é uma conversação no restaurante, como que é uma conversação na academia, como que é uma conversação no aeroporto, como que é uma conversação no hotel. E nós trabalhamos aí com N possibilidades nas quais nós vemos inglês na vida real. Terceira coisa, não adianta nada, absolutamente nada, eu dar um pacote de aulas para vocês e olha, estuda. Não é dessa forma que nossa metodologia funciona. Nós temos um grupo de conversação na qual a cada 2 semanas a gente se reúne por videochamada e nós trocamos ideias, nós praticamos aquilo que nós temos estudado. Então, é um grupo que eu estou presente. Eu gosto de ressaltar isso aqui no 5º ponto aqui. O suporte dessa jornada é diretamente comigo, não é com uma terceira pessoa, não é com uma equipe pedagógica, não. O suporte, as dúvidas, o acompanhamento, tudo que você precisa, realmente esclarecer, eu estou lá para te ajudar, para te dar suporte, para te dar apoio, para realmente... Você vai estar dentro de uma comunidade de estudos no Telegram. Então essa comunidade nós vamos nos comunicar, é um grupo realmente só de alunos, onde nós compartilhamos dúvidas, enviamos atividades, porque praticamente quase todas as aulas terão exercícios para fazer, então não são iguais aos vídeos do YouTube. Não é, realmente é muito diferente, porque nós temos lá dentro um formato gradativo de aprendizado. Você começa aprendendo o A hoje, semana que vem AB, na outra ABC, na outra ABCD, e você vai construindo uma escada. Que nem eu falei aqui no início aqui desse período, né? O método nosso aqui no YouTube funciona muito bem, mas é muito aleatório. Não tem acompanhamento. Eu não tô aqui no YouTube pra te atender e ver se você tá falando certo, se você tá falando errado. Eu não consigo ter esse acompanhamento, eu não consigo te conhecer, eu não consigo saber quais são os seus objetivos, por que você tá estudando inglês. Dentro da jornada nós temos isso, nós ouvimos os alunos, nós nos reunimos ali a cada 2 semanas
de terça-feira à noite, para nós discutirmos, conversarmos, trocarmos ideia, o que tá dando certo, o que podemos melhorar, vamos praticar inglês, vamos conversar, vamos tirar dúvida. Esse é o tipo de suporte que é diretamente comigo, não é com outra pessoa, não é com outro professor, é diretamente comigo. Então, grupo de conversação nós temos, comunidade de estudos para tirar dúvida temos, e suporte diretamente comigo temos. Talvez você se pergunte, por quanto tempo isso acontece? É vitalício. Todo mundo que está entrando na jornada do Zero à Fluência esse ano, nesse período agora, porque eu não sei quando nós vamos abrir de novo, está entrando já com acesso vitalício. Então quem tá lá dentro tá a par de todas as atualizações, todas essas aulas que nós acrescentamos a mais, tudo que nós temos acrescentado, aperfeiçoado, todo mundo que tá dentro tem acesso a tudo isso. Então é uma jornada realmente completa, não é uma jornada para te atender em determinadas partes, é realmente te atender em todo, ouvir, falar, ler e escrever. Nós temos o acesso pelo computador, eu até escrevi aqui, e também pelo celular. O meu curso, a jornada completa, está hospedada dentro da plataforma da Hotmart, então lá estão organizadas absolutamente todas as aulas. Já na segunda aula do curso você já recebe o link para você entrar no nosso grupo do Telegram, a comunidade de estudos no Telegram, onde estão todos os alunos. E aí, semanalmente nós vamos nos encontrar aí para praticarmos e desenvolvermos o inglês juntos. Próxima coisa que eu quero falar para vocês aqui, nós adicionamos aí 4 e-books em inglês com filmes. Para quem aí me acompanha desde 2019 aqui no canal, sabe que eu já lancei livros aí de média de 200 páginas cada um, e analisando frases de filmes, frases de várias cenas de filmes. Então são livros, né, densos aí, grandes realmente, muito conteúdo lá dentro. E nós estamos disponibilizando para todo mundo que está dentro dessa jornada os 4 e-books em inglês com filmes gratuitamente. Além disso, gente, esse aqui era um bônus. Nós decidimos expandir esse bônus aqui, porque dentro da jornada não são só os 4 e-books em inglês com filmes. Nós expandimos agora mês passado, recentemente. Esses 4 livros, eles são só parte de uma biblioteca. Nós criamos um módulo dentro do curso, né? Um dos últimos módulos lá, nós criamos um módulo chamado Biblioteca. Dentro desse módulo tem mais de 150 livros para você baixar, livros em inglês, tá? Nada de português, livros em inglês. Livros de história, livros de histórias infantis, livros com contos mais avançados, contos mais infantis. Por exemplo, o livro do Harry Potter, esse tipo de livro de história avançada, histórias nas quais você pode ali imergir naquilo e realmente ter uma leitura de um conteúdo que foi produzido para nativos consumirem. A gente fala muito sobre isso dentro da jornada, sobre a importância de realmente mergulharmos no inglês da vida real. E nós damos realmente munição para que, tá aqui, nós realmente temos um conteúdo para você mergulhar no inglês dia após dia. Então nós, nessa jornada, ensinamos a como você criar uma rotina sólida e não só assistir aulas, mas ter momentos de consumir teoria, mas também de praticar, não só em grupo, mas nós trabalhamos muito na questão de você estudar e praticar de modo autodidata também, sozinho, quando você não puder estar conosco nos grupos de conversação, não tem problema, a gente tem um modo também, a gente tem técnicas inclusas no curso para você desenvolver o seu speaking, o seu listening de diversas formas, que não é só através da conversação que a gente desenvolve, isso é muito importante, né? Nós temos vários modos aí de várias situações de pessoas que se tornaram fluentes e nunca participaram de um grupo de conversação com a gente, mas estão aí consumindo todas as técnicas que nós temos aplicado aí dentro da jornada. Então, quem ainda não assistiu as experiências dos alunos que estão dentro dessa jornada, vários casos de pessoas que têm estudado conosco desde o ano passado. Nós pegamos experiências aí só dos 12 meses, de maio do ano passado até aqui. Pessoas que realmente estão conversando, estão vivendo um período de liberdade, de conseguir se conectar sem peso, sem medo, sem receio se tá falando errado ou não. Pessoas que destravaram coisas dentro de si. Pessoas que realmente conseguem hoje se comunicar com naturalidade, com espontaneidade, entender com facilidade. Nós temos relatos lá de gente que consegue assistir coisas em inglês sem ter dor de cabeça. Então, são situações reais. Eu gostaria que vocês assistissem depois. Minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar
em Nova York. Eu moro em Londres. Eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vivo e trabalho aqui em Portugal. Eu moro em Massachusetts, United States. O Teacher Murilo, ele foi realmente a peça-chave para mudar a minha vida com o inglês. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês. Comecei as aulas com o professor através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. Eu não sabia nada. Eu só tinha aquilo que a gente traz do colegial. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. Sempre tive muita dificuldade para aprender a língua. E aí que aconteceu que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês, deu aquela viradinha de chave que estava precisando ser dada. A excelência, a alegria, o prazer e a metodologia que ele usa. Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o Teacher Murilo. Ele é muito atencioso. Sempre que você precisa, ele tá ali para te ajudar. E com ele, né, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele me mostrou o quão é simples, prático e divertido de aprender inglês. As aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Existirão momentos difíceis, não é uma jornada fácil. Mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar, eu vou falar inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Eu tenho trabalhado como professor de inglês. E ele me incentiva até hoje a dar aulas de inglês. Isso aí deve ser porque ele tem um coração muito grande. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E hoje em dia, perceber a minha evolução, ver que eu reconheço em frases, em músicas, é muito gratificante. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Se eu falar errado, tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que uma das maiores lições assim que eu aprendi com ele. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa, graças à dedicação que o professor teve comigo. E hoje eu consigo assistir um filme, uma série, não preciso estar colocando o filme dublado. Você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. E consegui entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer e eu tenho orgulho de mim. E é isso que importa, nunca desistir. Se eu vou conseguir, eu sei que você vai conseguir também. Eu vim aqui afirmar que você é capaz sim de aprender inglês. Só precisa ter o curso certo. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente de verdade o inglês. É com ele. Teacher Murilo não tem pra ninguém. É o melhor que eu já conheci até hoje. Eu fiz e recomendo. E com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. Valeu, agradeço. Valeu, Teacher Murilo. Você é um cara incrível. Um beijo, teacher. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. So, all I have to say is thank you, Murilo. And I'm so proud of you. Obrigada, viu? Estamos juntos nessa jornada. Eu costumo falar que a minha principal identidade de conteúdo na internet é com entretenimento. Filme, série, música, histórias, bíblia, contos infantis, discursos. Tudo isso aqui são módulos específicos. Então tem um módulo só com filmes e séries, tem um módulo só com música, tem um módulo só com histórias avançadas. É naquela pegada. Aulas exclusivas, tá? Inglês com contos infantis, analisando histórias infantis para quem quer começar. Enfim, então tem N tipos de aulas, não são só aulas sobre regras. Temos aulas analisando situações reais, aulas analisando discursos, aulas analisando conversações da vida real, conversações do dia a dia, né? E aí, incluímos também recentemente um módulo apenas com podcasts. De repente você tá aqui me assistindo e você não sabe aonde assistir, ouvir podcasts 100% em inglês. Nós criamos um módulo com atualmente 23 podcasts, longos podcasts para você praticar o seu listening. Então tem um local lá dentro do curso para você só praticar listening, tem um local lá dentro do curso só para você praticar o seu speaking, tem um local lá dentro do curso só para você escrever. Nós temos lá
aulas falando só sobre técnicas de como você escrever textos, desenvolver e-mails, desenvolver histórias falando sobre você. Isso aí acontece muito em entrevistas. Muitas pessoas me procuram pra falar assim: professor, eu preciso aprender inglês porque eu vou fazer um teste, eu preciso escrever a minha história e eu não sei escrever nada em inglês. Ensinamos você a escrever coisas em inglês e também fazer esse mesmo trabalho que a gente faz aqui no YouTube, né? Analisar frases e fazer adaptações, traduzir textos, coisas que nós ensinamos dentro da jornada do zero à fluência. E aí, que nem eu falei aqui, a biblioteca com mais de 150 livros para baixar gratuitamente. Todo mundo que está lá dentro pode baixar. Temos história em quadrinhos lá também. Eu esqueci de falar esse tipo de formato que a gente tem. E além disso, temos o módulo final do curso, que é um módulo com 600 phrasal verbs. Talvez você nem sabia que existia tudo isso de phrasal verbs, né? Nós falamos aqui, gente, nessa aula de hoje, que os phrasal verbs são aquelas expressões informais formadas por verbo e preposição, às vezes verbo e advérbio, né? Que nem o call off, get up, wake up, que nós falamos aqui agora há pouco. São phrasal verbs. Nós apresentamos um módulo com 600 phrasal verbs e estamos lá adicionando aula 1, tal modal verb, aula 2, tal modal verb, e já adicionamos lá mais de 45 phrasal verbs até o momento. Estamos inserindo novos phrasal verbs semanalmente. Então, tudo isso, a partir do momento que você entra, você tem acesso a todas as futuras atualizações que nós vamos fazer. Como eu estava comentando aqui com algumas pessoas, este curso está custando um valor hoje de R$ 1.497. Nestes primeiros dias nós estamos oferecendo um desconto especial de R$ 500 por tempo limitado. Esse valor, gente, ele é o valor baseado no tanto de conteúdo que tinha 3 meses atrás. Nós não alteramos. Essa é a última vez que nós vamos realizar esse desconto de apenas R$ 997 pelo tanto de conteúdo que nós acrescentamos nesses últimos meses. Então, o curso ele se valorizou pelo tanto de conteúdo que nós incluímos lá dentro. Além disso, nós trabalhamos muito com situações de pessoas que realmente estão alcançando a fluência nesse período de 14 meses, do ano passado para cá. Então, talvez você está se perguntando assim: quanto tempo eu vou demorar para aprender inglês? Primeiramente, depende de você, porque quando você entra nessa jornada, você pode fazer o seu ritmo. Você pode fazer 10 aulas por dia, ou você pode fazer 1 aula por dia, ou você pode fazer 1 aula por semana. Então, nós ensinamos técnicas para você construir uma rotina de disciplina, para todo dia você realmente dar um passo, né? E todo dia subir um pouquinho nessa escada. Atualmente, a jornada está custando R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99,50 pelo cartão de crédito. O link para entrar nessa jornada eu vou disponibilizar aqui no chat ao vivo. E além disso também está na descrição desse vídeo para quem quiser aí conhecer a jornada. Nós construímos uma página que apresenta todas as informações do curso, os depoimentos, tudo que está incluso dentro dessa jornada. Tudo que eu falei aqui, lá tem um modo mais interativo para vocês visualizarem. Eu mandei o link no chat ao vivo. Além disso, eu quero apresentar uma novidade para vocês que estão aqui comigo aqui nessa live, hein? Especialmente para vocês que estão assistindo até o final. Eu acho difícil que alguém vai assistir essa live depois de 1h40 depois e vai ficar até o final para ver essa surpresa. Mas é o seguinte, eu separei aqui algo especial para quem está comigo aqui nessa live. E é o seguinte: garantia de 7 dias e acesso vitalício. Uma coisa que eu ressaltei aqui, que eu até comentei, né? Garantia de 7 dias, você pode entrar, testar, e se você não se identificar com a metodologia, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Nós devolvemos 100% do seu investimento. Além disso, o acesso vitalício. Você vai ter acesso a essa jornada para sempre. Então, para sempre você vai ter acesso a essa jornada, inclusive as futuras atualizações. Então, não é uma preocupação. Eu tenho um prazo para terminar, eu comprei um negócio de 2 anos, 1 ano, eu tenho esse prazo para terminar. Não, fica tranquilo. Nós realmente damos um senso de liberdade para você, para que você construa a sua jornada. Não é eu que vou construir isso por você. Realmente você vai entrar e nós vamos te dar todas as ferramentas que você precisa para alcançar a fluência. Então o acesso é vitalício para que realmente você tenha essa liberdade para você construir a sua fluência. Nós estamos liberando um parcelamento especial em formato de
Pix ou boleto, porque eu sei que tem pessoas que não trabalham com cartão de crédito, não tem cartão de crédito de repente, né? Esse é o meu caso, por exemplo. Mas olha, nós estamos abrindo um formato especial de parcelamento via Pix ou boleto com uma dessas opções. Pode ser 2 vezes de 550, 3 vezes de 400, 4 vezes de 300 ou 5 vezes de 250. Neste formato de parcelamento especial, o que acontece? Você vai entrar em contato comigo, literalmente comigo, tá? Não é com alguém da minha equipe, porque literalmente aqui é eu mesmo. Então, nesse link aqui, ó, teachermurilo.com/do0afluência, é o link que tá aqui na descrição desse vídeo e também agora no chat ao vivo. Então você vai clicar nesse link, lá dentro desse link vai ter a página do curso explicando todas essas condições aqui que eu apresentei aqui logo acima. E aqui no final, e lá no final vai ter um botão escrito Fale Comigo. Você que quer entrar para essa jornada através do parcelamento especial, uma dessas opções aqui, de repente você consegue, você quer embarcar nessa jornada, você vai clicar no botão do WhatsApp e você vai me mandar uma mensagem. Eu particularmente vou falar com você, vou te ouvir, eu vou firmar um compromisso com você, realmente, vou pegar o seu nome, o seu e-mail, os seus dados, nós vamos te cadastrar na jornada, você vai estar inscrito dentro desse curso normalmente. Só que a inscrição vai ser feita comigo para que eu possa te conhecer e nós darmos esse voto de confiança para fazermos aí um parcelamento especial via Pix ou boleto ou transferência bancária, a forma que for melhor para você. Então, se você tem interesse em embarcar nessa jornada, em realmente construir a sua fluência, em sair do zero, em realmente construir algo que você sabe que vai te dar frutos positivos lá na frente, né? Eu não quero apenas que você assista essas aulas, né, aqui no YouTube e né, aprenda inglês de modo aleatório e não sabe, né, o tanto que já aprendeu, né? Esse é o problema do conteúdo aleatório, né? Você não consegue medir uma progressão, o tanto de coisa que você já aprendeu, o tanto de coisa que você não aprendeu. Tem muita gente que manda mensagem pra mim falando assim: ah, professor, eu não vou comprar o seu curso porque já tem as suas aulas no YouTube. Eu assisto por lá, só que lá você não tem o meu acompanhamento, né? Tem pessoas que entraram nessa jornada em janeiro desse ano e a gente abre chat ao vivo lá, conversando em inglês. Gente que evoluiu em menos de 6 meses. Estamos conversando, estamos evoluindo. Talvez você me acompanhe aqui desde 2020 e até hoje você não destravou no seu speaking. Eu não quero isso pra você, de verdade. Eu quero poder ajudar as pessoas que estão aqui nessa live comigo, as pessoas que me acompanham aqui semanalmente, mas eu quero te ajudar através de um conteúdo gradativo. Eu quero segurar na sua mão, eu quero realmente te atender individualmente. Todo mundo que está incluso dentro dessa jornada tem o meu número individual, tem o meu número privado, manda mensagem pra mim, me chama no Telegram, gente que me manda mensagem no WhatsApp. Eu abro vídeo chamada às vezes quando precisa com alunos individuais para conversarmos, para desenvolvermos algo realmente que eu consiga ajudar a pessoa. Então, essas condições especiais é pra agora, tá? Isso aqui, na próxima vez que a gente for abrir a próxima turma, possivelmente não vai ser o mesmo valor, porque que nem eu falei aqui, a jornada se valorizou pelo tanto de conteúdo que nós acrescentamos ultimamente, e essa condição do acesso vitalício é agora. Possivelmente, eu não sei se as próximas jornadas, as próximas turmas serão dessa forma. Mas é o seguinte, nós estamos aqui fornecendo para vocês o campo de treinamento, uma frase que eu gosto muito, né? Quanto mais você suar no campo de treinamento, menos você vai suar no campo de batalha. Se você me der esse voto de confiança, se você realmente embarcar nessa comigo, eu garanto que o seu inglês jamais será o mesmo. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer coisa que eu falei aqui, cliquem no link aqui, teachermurilo.com/do0afluência. Lá tem um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, você vai falar diretamente comigo. Portanto, é um prazer realmente tê-los aqui, ajudar vocês, dar suporte, e eu quero fazer isso cada vez mais de modo mais profundo. Então, contem comigo, qualquer pergunta que vocês tiverem, mande aqui nos comentários, ou me chama lá no Instagram também, quem não quiser me chamar aí no WhatsApp, né, não tem problema, manda mensagem pra mim lá no Instagram, teacher.murilo, quem me acompanha lá tem dicas de inglês todos os dias. E é isso aí, galera, muito obrigado pela atenção, vejo vocês na próxima
aula. Thank you very much. E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!